O maior ponto de melhoria na nossa vida é quando a gente se acha realmente imperfeito, quando a gente percebe pontos de falha na gente. E é uma leitura madura, que nem todo mundo está preparado para conversar sobre isso. O livro O Ego é Seu Inimigo, do autor Ryan Holiday, talvez seja o livro que eu mais recomendo aí, no primeiro ponto, para os dentistas, para os profissionais de saúde que querem aí melhorar em relação à sua própria profissão, ao seu crescimento profissional e para seu crescimento pessoal. Você já se pegou falando sobre um projeto, uma clínica nova, um tratamento que ia começar e no final de contas a coisa nunca sai do papel? Ou então você já teve um colega que sabia de tudo ou achava que sabia e foi saber tudo que impediu ele de crescer? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. O ego é seu inimigo, é essa parte que ninguém quer tocar, sobre as nossas atitudes pessoais, aquilo que nos move, aquele orgulho embutido, aquele orgulho, uma certa prepotência que a gente tem de achar que a gente sabe das coisas. Para a gente ser humilde, a gente tem que se perceber imperfeito. O maior ponto de melhoria na nossa vida é quando a gente se acha realmente imperfeito, quando a gente percebe pontos de falha na gente. E é uma leitura madura, que nem todo mundo está preparado para conversar sobre isso. O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. E esse é um dos autores mais importantes do estoicismo, né? O estoicismo é uma linha da filosofia que pega aí sobre os filósofos, né? E traz grandes aprendizados. Ele escreveu também O Obstáculo é o Caminho, também já li. Ele traz uma tese simples e brutal. O ego é essa necessidade de aparecer, de ser reconhecido, de ter razão, é a maior ameaça à sua evolução. Não é o mercado, não é a concorrência, é somente você mesmo. Agora você deve estar pensando, isso é coisa de filósofo, o que tem a ver com minha profissão, com minha clínica? Tem tudo a ver, porque toda semana eu vejo dentistas que pararam de estudar após especialização, que não ouvem equipe, que pararam de acessar seus cursos online, já compra às vezes o curso online, não estuda, não coloca isso dentro da sua rotina de fazer com que o estudo rotineiro realmente aconteça e ficam sempre se comparando com um concorrente no Instagram em vez de olhar o seu próprio crescimento, as suas próprias necessidades. O ego está no centro de tudo isso e vamos ver como. Veja só, primeiro insight, o ego te faz celebrar antes de construir. Já teve aquela frase que diz assim: olha, não comemora antes do tempo, não comemora antes da vitória, não comemora antes do troféu. Pois é, muitas vezes a gente se ilude através de elogios que as pessoas fazem sobre nós, sobre o nosso profissional, sobre os resultados que a gente teve. E é justamente sobre isso. Falar o que vamos fazer, ao invés de fazer, satisfaz o mesmo impulso que a realização satisfaria e por um custo muito menor. O Ryan Holiday mostra que o ego nos faz sentir quando chegamos antes de chegar. O simples ato de contar os nossos impulsos libera dopamina e engana o cérebro que a conquista já aconteceu. Ou seja, o cérebro pensa que a conquista já aconteceu sem realmente ela ter alcançado. O resultado é menos ação. Para o dentista, o que é que isso se aplica? Quando os posts sobre a clínica dos sonhos, enquanto a agenda está vazia, você percebe assim, dentistas sempre postando aqueles vídeos cinematográficos com detalhes do atendimento, aqueles vídeos cinematográficos dele colocando a luva, a lupa, o microscópio, né, em slow motion. Eu acho que você já deve ter visto muito sobre isso, né? Muitos, eu digo por conhecimento de causa, quando eu acompanho dentistas com os mentorados, né, que às vezes tem um posicionamento de marketing assim, muitas e muitas vezes, talvez até a maioria das vezes, estão com a agenda realmente vazia. E acabam precisando ali trazer um certo status visual à sua clínica, ao seu atendimento, ao seu profissional, e tem muita coisa por baixo ali, e uma das coisas é o ego. Já teve também muitos colegas que fizeram especializações
anunciadas, mas que nunca saíram do cartão de visita. Tava lá anunciado que fez tal curso e muitas vezes a pessoa viu um videozinho ali no YouTube sobre aquele assunto, não mergulhou, realmente não conhece de fato. E tem até casos de dentistas que abriram clínicas, franquias com a especialidade, se demonstrando ali o maior super especialista naquilo, e que na verdade quem executa é outro colega dentro da clínica, ele só leva ali o nome. O ego quer reconhecimento agora, a disciplina quer resultado depois. Publique conquistas e não promessas. Insight número 2. Ser estudante eterno é uma vantagem competitiva. O ego fecha a mente. A humildade abre as portas. É impossível aprender o que você já acha que sabe. É uma paráfrase do filósofo Epíteto. Se você acha que já sabe, então é difícil aprender. Perceba que nos cursos de final de semana, de imersão, principalmente, quando um profissional chega já com o coração fechado, dizendo assim, quero ver o que eu vou aprender aqui de diferente. Muitas informações se passam batidas ali e o profissional mal vê, não consegue captar a essência da coisa, não percebe que muitas vezes o professor, o mentor, está ali falando o óbvio, mas o óbvio que foi ignorado pelo próprio aluno. O aluno não conseguiu rever a questão do óbvio, não conseguiu aplicar isso na sua vida. Para quem já acha que sabe das coisas, o livro defende a figura do Perpetual Student, aquele que mesmo com autoridade e experiência continua na posição de aprendiz. Não por falsa modéstia, mas porque é a única forma real de acontecer. Para o dentista, como é que se aplica? O dentista vai ao congresso para aprender, não para aparecer. Que busca mentor mesmo sendo sênior, que pede feedback do paciente sem ter medo do ego ferido. Isso aqui é um ponto, né, que às vezes a gente não sabe muito bem. Às vezes a gente acha que fez um trabalho muito bom, mas o que realmente mede é o feedback do paciente. Afinal de contas, o trabalho foi feito para o próprio paciente. E se esse paciente ele não consegue perceber o valor que você entregou, né, pouco vale aquele seu esforço tamanho para fazer aquele trabalho. Esse é o profissional que realmente diferencia o consultório, a clínica. E perceber que a odontologia muda muito rápido, os materiais, a tecnologia, o comportamento do paciente. Quem fecha a mente acaba fechando o consultório. Por exemplo, eu percebo que tem profissionais com 20 anos, 25 anos, 30 anos de profissão, 40 anos até, que lá há 15 anos atrás era um dentista muito reconhecido e foi passando, foi ali se acostumando a ficar dentro do seu consultório com seus próprios pacientes, não buscou-se atualizar não só tecnicamente, mas não buscou-se atualizar ali sobre as demandas do mercado, o que os pacientes querem e precisam, e acaba que decaíram na profissão, talvez regrediram alguns passos, né? E aí quanto mais você regride, mais longe fica de você se reinserir dentro do mercado, porque tem às vezes a mente fechada para as inovações, para o que o mercado pede. E para isso é preciso ter o ego bem trabalhado. O trabalho silencioso é o mais poderoso. Deixe o trabalho falar por si mesmo. O esforço que você precisa colocar em palavras provavelmente não merece ser dito, diz Ryan Holiday. O ego precisa de audiência, precisa de validação externa. Ryan Holiday cita vários exemplos históricos de pessoas que construíram seus impérios em silêncio, enquanto os outros gastavam energia se justificando, se promovendo e se defendendo. E para o dentista, no consultório que entrega resultado consistente, não precisa gritar. A boca de um paciente bem atendido vale mais do que 1000 posts. E o ego inflado destrói equipes. Esse é o quarto insight. Os melhores líderes criam espaço para as pessoas ao redor deles crescerem. Os piores líderes reduzem tudo ao próprio ego. E aí quando o dentista fala assim, eu sou insubstituível, não tem ninguém que faça isso aqui como eu. E esse posicionamento
de um dentista achar que realmente somente ele sabe operar aquelas máquinas, somente ele tem aquela técnica, aquele controle de resultado, faz com que o dentista não cresça. E nós dentistas, né, especificamente, nós temos uma limitação de tempo. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais o dentista fica menos produtivo. Por estar menos produtivo, faz com que a sua clínica tenha um faturamento, um resultado menor, por conta da própria idade, por conta do cansaço da profissão, por conta das etapas técnicas que você precisa sempre controlar. E quanto mais isso acontece, mais o dentista acaba não crescendo. Por isso é preciso ter o ego bem trabalhado, para que a gente possa treinar pessoas para que trabalhar junto da gente. Claro que dentro dos nossos princípios, do nosso método de trabalho, mas especificamente sabendo que aquela pessoa traz também coisas novas, traz talvez ali alguns insights, alguns complementos que você mesmo não tem naturalmente dentro de si. E por isso é preciso ter o ego também muito bem trabalhado. Pessoal, a recepcionista está escutando ali na recepção. Às vezes o paciente solta muitas verdades que não tem ali a coragem de falar diretamente para o dentista, porque é o doutor, porque existe certo respeito social sobre ele. E a gente dar ouvidos à nossa equipe faz com que você escute melhor o seu paciente. É como se fosse ali um confessionário, né? E a recepcionista fosse o padre escutando ali algumas confissões que o paciente fala em relação a frustrações, decepções que muitas vezes tem com o próprio doutor. Quando isso acontece, a gente consegue ter um feedback muito melhor até do que Google Meu Negócio, muito melhor do que um comentário no Instagram, que às vezes é só um comentário ali só positivo para alimentar o nosso próprio ego. Mas é muito enriquecedor, com certeza. Se seu ego te impede de ouvir a equipe, você está gerindo a sua equipe no escuro. Liderança de verdade não é sobre o resultado do time, não é sobre o protagonismo do líder. Insight número 5. Comparação com o concorrente é combustível do ego. A rivalidade é a palavra que o ego usa para mascarar a obsessão, diz o autor. O ego fica obcecado com o que o outro está fazendo, a clínica do lado, o dentista famoso do Instagram da sua cidade, o colega que abriu uma segunda e terceira unidade. Holiday chama isso de distração disfarçada de ambição. Você fica correndo atrás de uma corrida que não é sua. Para o dentista, ficar olhando para o concorrente não melhora o seu atendimento, não fideliza o paciente, não desenvolve a sua equipe. A única comparação válida é que você hoje versus você de 6 meses atrás. É o velho hoje 1% melhor do que ontem. Onde você melhorou? Aonde você ainda tem gargalo? Esse é o jogo certo. É o jogo de observar os nossos pontos cegos. Insight número 6. O ego também aparece no fracasso. A vitimização disfarçada de consciência. O ego é que precisa de crédito. O ego mesmo é que precisa de desculpa. Esse é o insight mais paradoxal do livro e também um dos mais importantes. O ego não aparece só quando as coisas vão bem. Ele aparece também na vitimização. O mercado está difícil, o paciente não valoriza, ninguém entende meu trabalho. Eu vou confessar para vocês um pensamento que eu tive uma vez, e depois eu parei, porque eu reli esse livro aqui eu já li ele 3 vezes, né? Em 3 fases diferentes da minha profissão. Veja como ele é enriquecedor. Eu falei assim uma vez, eu acho isso muitos anos atrás, eu falei assim, eu acho que eu devia ir morar nos Estados Unidos e ser dentista lá, fazer a revalidação e ser dentista lá, porque os meus pacientes não me valorizam aqui como deveria ser valorizado. Lá eu ganharia muito mais dinheiro. Lá eu seria muito mais reconhecido. Os dentistas, os pacientes daqui, eles não sabem o que vão estar perdendo quando eu for embora. Nossa, isso aí é o próprio ego falando, superestimando a nossa vaidade interna sobre aquilo que não é tão real. Eu não sou tão essencial assim para a sociedade quanto eu penso, né?
eu não vou ser tão bem reconhecida lá fora quanto eu penso que você, simplesmente por conta de falácias, porque você escuta que o mercado americano, por exemplo, tem brechas lá de a vacância de profissionais, mas não é bem assim. E é preciso a gente ter um coração mais sensato, mais humilde, para que a gente possa saber a nossa importância real dentro da nossa profissão. Esse é o ego defensivo. Ele protege a autoimagem em vez de buscar a solução. O dentista que assume responsabilidade pelos resultados da sua própria clínica, mesmo quando é difícil, mesmo quando o mercado ajuda pouco, é o que aparece. Culpar o externo é confortável. Mudar o que está errado é raro. E o que separa quem cresce de quem estagna. Propósito maior do que o ego protege nas crises. Se o seu sucesso depende de você ser o centro da história, você vai sofrer toda vez que não for. Se o seu sucesso depende de você ser o centro da história, você vai sofrer toda vez que não for. Isso aqui é incrível. O grande antídoto do ego para Ryan Holiday é ter um propósito maior do que você mesmo. Não é sobre sua fama, sobre o seu carro, sobre sua clínica bonita. É sobre o impacto real que você gera na vida das pessoas. Por isso que eu sou muito a favor e vejo com bons olhos os movimentos. Por exemplo, o meu movimento Dentista Consciente, o movimento do Paulo Vinícius Soares, o movimento anti-recessão gengival, o movimento da síndrome do envelhecimento precoce bucal, o movimento... tem tantos outros movimentos, né, de conservação de dente, o movimento da odontologia conservadora, da odontologia minimamente invasiva. Né? Todos esses movimentos são muito nobres porque não falam sobre si mesmos. Eles falam simplesmente sobre impactos reais que tem na vida das pessoas e não trazem o autor como centro. Mas o autor ali, ele é coadjuvante e o movimento se dá pelas pessoas. O grande antídoto para o ego é ter um propósito maior do que você mesmo. O dentista que trabalha com propósito genuíno, saúde do paciente, qualidade de vida, impacto na autoestima, suporta as crises do mercado, os dias ruins, os pacientes difíceis. Quem trabalha só pelo ego, status, dinheiro, reconhecimento, quebra na primeira adversidade séria. Propósito é fazer aparecer no consultório todos os dias o que é mais fácil não aparecer. Por exemplo, quando eu vou no congresso e tipo assim, casos complexos na implantodontia, por exemplo, aí o dentista vai lá e mostra aquele caso que não deu certo. Então, insucessos na prática clínica. Nossa, esses aí são os profissionais que eu mais admiro assim, em relação ao posicionamento, porque ele mostra lá o que não deu certo. O que mostra lá são os casos que são difíceis de resolver. E a gente aprende muito mais com os casos que são difíceis, com aqueles casos que foram redondinhos, que deram tudo certo. Holiday, ele não fala sobre que você tem que ser submisso, que você não deve ter ambição, que você não pode querer crescer. Pelo contrário, ele está dizendo que o ego, este personagem que precisa de validação, que compara, que celebra antes de construir, é exatamente o que pode te impedir de chegar aonde você quer. O dentista que mata o ego não vira um profissional menor, ele vira um profissional mais focado, mais presente, mais consistente. E no longo prazo é isso que constrói clínica, reputação e carreira. Então esse aí foi o nosso resumo, né, do livro O Ego é Seu Inimigo. É um livro que não dá para poder você ler assim de uma hora para outra. Eu vou maratonar aqui nesse livro, porque certamente eu já fiz isso, mas você perde muita coisa de autorreflexão. Quando eu li esse livro aqui, eu li assim umas 2, 3 páginas e passava uns 2 dias refletindo, né? Primeiro porque é um autoconhecimento, a gente vai se percebendo ali dentro de situações que o autor vai dando, coisas que se aplicam diretamente à nossa vida profissional e pessoal, né? E eu acho que assim a gente tem que considerar, como o próprio livro diz, que muitas vezes o nosso inimigo não é o mercado, não são os nossos concorrentes, não é o país que você vive, nem as dificuldades, mas é você mesmo. O ego é o seu próprio inimigo.
E aqui ficam esses insights. Estamos juntos. Se liga aí para o nosso projeto Ler com Jardel, para os próximos livros que eu já li e que quero compartilhar com você insights para o seu crescimento pessoal e profissional e tornar você um dentista mais consciente. Estamos juntos e até a próxima.